Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu queria comentar com vocês aí o caso Empíricos / Betina, que vocês devem ter visto aí nas últimas semanas. Gerou uma polêmica imensa, virou assunto aí de todas as redes sociais, um monte de memes, um monte de piadas, um monte de acusações, um monte de discussões, etc e tal. Eu sei que eu estou fazendo o vídeo já um pouco depois, né, de ter passado aí o ápice do movimento, mas é um vídeo que pode servir para daqui por diante também, né? Vocês já ficam avisados quanto a fenômenos parecidos aí. Vamos falar sobre tanto a empresa quanto o caso da garota especificamente. E esse vídeo talvez ele pareça confuso se você não prestar atenção, porque é como se houvesse duas versões de mim falando ao mesmo tempo. Calma, isso não é nenhum ataque de esquizofrenia, tá? É só uma brincadeira. Tem o eu, o personal, né, pessoal, que diz respeito a uma pessoa que mais ou menos já tem uma boa ideia daquilo que aquelas propagandas querem dizer. E tem um segundo eu, que seria o eu empático, que é um eu que estou assim me projetando na cabeça de outras pessoas que não têm o conhecimento específico que eu tenho dessa área e como é que essas pessoas encarariam essas propagandas e muito em função disso que se deu toda a polêmica e tudo mais, né? Então, para quem está completamente perdido, não vou explicar muita coisa, mas vocês já devem ter visto aí no YouTube, né, antes de começar um vídeo qualquer, uma propaganda de uma empresa chamada Empíricos, geralmente fazendo uma chamada que faz jus ao nome, né? Realmente ela chama muita atenção, fazendo uma chamada a respeito aí da sua vida financeira, perguntando se você está satisfeito com quanto você ganha, se você não quer dobrar a sua renda, se você está preparado para ganhar muito mais do que você ganha, ou então no caso da Betina, te contando que ela aos 22, 23 anos, eu não lembro agora, já acumulou um patrimônio de mais de R$1 milhão. Isso com certeza mexe na vida financeira das pessoas, chama atenção, né? Tem muita gente interessada e elas param para ouvir aquilo que a propaganda tem a dizer. Então aqui nos vídeos do YouTube você já deve ter visto esses anúncios e fazendo promessas desse tipo, né? Seja lá com o tal do barbudo, que é o Felipe Miranda, ou nesse caso específico da menina loira lá, a Betina e tudo. E quanto a essas propagandas, né? Elas geraram muita revolta por parte de algumas defesas também acaloradas por parte de outros. O que eu queria comentar aqui é que um pouco sobre primeiro a empresa, né, Empíricos. Vocês sabem o que é Empíricos, o que ela faz, ou enfim, qual o serviço prestado deles? A Empíricos é uma empresa que faz a venda de publicações financeiras, né? Eles fazem estudos de mercado, eles ficam de olho lá com uma equipe voltada para isso, em movimentos de ações, de juros, de governos, né? Em indicadores que possam estar apontando um bom momento para você fazer uma operação financeira de uma compra de um ativo, de uma venda de um outro ativo, enfim. Eles fazem esses estudos e publicam para os seus seguidores. Então o que eles vendem, na verdade, é informação. Eles não fazem nada para você, eles não pegam o seu dinheiro para dar aqui o seu dinheiro que eu vou fazer ele virar muito mais e aí depois eu te devolvo. Não, não é isso que acontece. Eles te vendem uma assinatura de um serviço que vai te vender aí informações sobre o mercado aí de um modo geral. O cara que é cliente lá, ele vai pagar uma assinatura, não sei o preço, eu não sou cliente, enfim, nem é um valor alto, é um valor até... Posso estar enganado aí, se eu estiver enganado me corrijam nos comentários, mas uma assinatura básica lá, acho que não dá nem R$20, um negócio assim. E isso vai ser como se fosse uma espécie de um guia para você tomar decisões aí na sua vida financeira, sua vida de investimentos. Você vai ter algumas orientações desse pessoal, que se coloca como um pessoal especializado, um pessoal que vai te orientar melhor do que se você fizesse tudo por conta própria sem ter o conhecimento. Então o produto que essa empresa vende é isso. Com essas chamadas, com essas propagandas, o que eles estão te vendendo, exatamente, eles estão captando a sua atenção para você virar um assinante deles, né? E aí quando já me chamou há muito tempo a atenção essas propagandas, mas uma das que mais me fez pensar sobre isso foi aquela do próprio Felipe Miranda dizendo que ia dobrar a sua renda. Ele falava com muita convicção que ele ia dobrar a sua renda de você aí que está assistindo. Você ganha 2 mil, vai virar 4. Você ganha 4, vai virar 8 e daí por diante, né? E aí vendo uma dessas propagandas eu parei para pensar e coloquei esse desafio a mim mesmo. Eu falei, cara, como será que o cara pode fazer isso, né? Com quem será que esse cara está falando? Porque para mim, por exemplo, pessoalmente, como eu já estou extremamente exposto a um mercado de renda variável, para mim eu sei que essa propaganda não serve, eu já tenho conhecimento prévio. É impossível ele me prometer, ele, entre aspas, me garantir que ele vai dobrar minha renda, porque eu já estou num nível de exposição absurdo, cujo nível de previsibilidade da minha renda já não é
nem um pouco assim elevado, muito pelo contrário, é bastante imprevisível, então para mim esse cara não pode garantir. Mas, como eu disse, aparentemente ele não está falando comigo, ele está buscando um outro público-alvo. E aí eu parei para pensar, como é que eu, se eu fosse esse cara, teria tanta segurança de dizer que eu posso dobrar a renda desse brasileiro médio aí, né, digamos assim, que possivelmente é para quem se endereça à propaganda, à peça publicitária. E aí eu parei para pensar e não havia muito segredo, na verdade, né? Rapidamente você pensa numa estratégia, você fala, bom, em geral os brasileiros ou não investem, ou quando muito, investem na poupança, que tem um rendimento muito baixo, embora seja livre de impostos e tudo, mas tem um rendimento que não é elevado. E para esse cara, se ele fizer uma troca sem muita exposição ao risco, com alguns outros ativos, com alguns títulos, até mesmo de renda fixa, e colocando uma parte em carteira de ações também, que podem oscilar um pouco mais, um pouco menos para cima ou para baixo, mas montando uma estratégia muito simples, você consegue de fato dobrar a renda de um sujeito desses que ou não investe nada, ou investe muito pouco, né? Ou só tem o dinheiro guardado na poupança. E então, para mim, né, quando eu assisto essa propaganda, ela não me diz nada. Eu me sinto, digamos assim, imune. Porque eu sei, bom, isso realmente não vai funcionar para mim. Eu não precisei vê-lo dizendo isso que eu acabei de explicar para vocês, mas você já deduz, né, antecipadamente, que só pode ser isso, né? Não existe uma outra maneira dele fazer uma promessa com tamanha convicção. Ah, e aliás, só um parênteses, né, antes de eu completar, depois, mais adiante, eu fui ver qual era a estratégia que ele de fato adotava para cumprir essa promessa, e de fato é exatamente isso que a gente colocou aqui. Você faz uma pequena troca ali, procura alguns ativos de renda fixa, que tem uma rentabilidade um pouco maior, se expõe um pouco ao risco, não muito da sua carteira, quem sabe 10%, quando muito aí uns 20%, e acaba tendo de fato uma rentabilidade do dobro do que você teria vindo dessa condição que a gente mencionou, né? Onde você já quase não tem rendimentos. E aí é que está o detalhe, como eu ia dizendo. Isso de fato é a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas se enquadra nesse cenário que ele descreveu e para quem ele propõe de fato essa proposta. Só que isso é uma coisa que numa propaganda dessas vem como um asterisco, né? Vem naquelas letrinhas miúdas. Depois, quando você vai conhecer o produto, seguramente no contrato está naquela parte pouco legível do contrato, é que você vai ter a explicação, ó. Em que condições eu prometo dobrar a sua renda? Eu prometo dobrar a renda de qualquer um? Não, ele não pode fazer isso. Seria leviano, burro, eu diria, da parte deles. Seria impossível esse tipo de promessa. Mas ali no asterisco, né, nas letrinhas miúdas, deve ter, ó, eu só vou conseguir dobrar a sua renda mediante essa situação aqui. Ou seja, você tem que estar nessa condição, tal, 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 tal. E aí se torna de fato uma promessa factível. E aí gera aquela coisa. Então quer dizer que o cara na propaganda ele mentiu? Não. De fato ele falou verdade. Só que é uma verdade que está incompleta, né? A gente precisa de um pouco mais de informação para ter a total clareza do que se trata o assunto aí. E para quem se destina aquilo. Bom, e aí mais especificamente, mais adiante, a Empíricos teve uma outra propaganda. Foi da moça que virou o meme lá, a tal da Betina, que acumulou seu patrimônio começando com R$1.500, sei lá, alguma coisa assim, não me lembro o valor exato, e chegou a 1 milhão. De novo, será que essa menina mentiu? E eu digo para vocês que não, muito provavelmente não. Inclusive, eu não fui atrás de ver documentação, que ela disse até que ela publicou em algum lugar aí, mostrando exatamente as notas de corretagem, tudo, quais foram as transações que ela fez, e eu não duvido nem um pouco, na verdade. É perfeitamente factível que isso tenha acontecido. A questão não é um modelo reprodutível ad infinitum. Ou seja, ela própria, se ela quiser aumentar o capital dela na mesma proporção, no mesmo tempo, ela não consegue reproduzir essa estratégia, ela não tem garantia alguma. Certo? Lembrando que, só para desmistificar um pouco também, não é que ela partiu de 1.500 e virou 1 milhão do nada, assim. Ela foi ao longo do tempo, ela começou com 1.500 no primeiro aporte que ela fez no investimento, lá, seja qual ele for, né? E aí, ao longo do tempo, conforme ela foi recebendo salários, bonificações, sei lá o que ela tenha recebido, também não me importa, ela foi investindo mais e mais e mais e mais e mais. O que, inclusive, eu acho uma coisa legal, louvável. O fato dela ter juntado muito dinheiro também, para mim, é excelente, acho ótimo. Queria eu, aos 22 anos, também ter tido alguma coisa perto disso, né? Não cheguei nem um pouco perto disso, diga-se de passagem. Só que, na propaganda, passa essa impressão de que qualquer pessoa consegue, então, do nada, ali, você vai investir 1.500 e tirar 1 milhão lá na outra ponta, daqui não sei quanto tempo. Claro, não é isso. Mas aí que está o detalhe, de novo, os dois eus aqui falando. O meu lado, que já conhece o mercado, está dizendo o seguinte:
Bom, eu sei que isso que ela está dizendo na propaganda tem diversas restrições, tem diversas condições específicas que não são reprodutíveis. Não é uma propaganda que eu vou levar ao pé da letra. Mas aí vem o outro eu, como eu estou dizendo, que me coloca no lugar de uma pessoa que não entende disso, passa a impressão, sim, de que é uma mágica, né? Que a gente vai multiplicar o dinheiro de alguma forma esquisita aí. Que é a posição na qual a maioria das pessoas se colocou, né, diante dessa propaganda. Que foi, pô, quer dizer então que isso é uma propaganda enganosa? Quer dizer então que vocês estão mentindo, não sei o que, não sei o que. Inclusive, se eu não estou enganado, já no dia da gravação desse vídeo, a Betina foi multada aí em alguns tantos, eu não lembro o valor, mas por conta dessa propaganda, sob essa alegação de ser uma propaganda enganosa. E aí que está o detalhe, né, como a gente está dizendo. Existe omissão? Existe. Mas ao mesmo tempo existe um motivo para haver uma omissão. E aí que está o detalhe que eu estava dizendo, porque numa propaganda, são assim que funcionam as propagandas, né? A gente sabe. Você não vai fazer uma dissertação, uma tese ali você não vai fazer lá um sumário, depois uma introdução, da justificativa do problema, depois ali a elaboração de hipóteses, aí um corpo teórico e não sei o que, não sei. Não, você tem que falar uma coisa rápida, uma coisa que chame a atenção do cara para conhecer o seu produto, conhecer a sua empresa. Para isso, a propaganda deu certo. Se você vai pensar do ponto de vista do marketing, funcionou, né? Não dá para dizer que não. Vai dizer que você nunca parou para prestar atenção numa propaganda da Empíricos. Ganhou proporções colossais a propaganda. Mas na propaganda, você tem essa abordagem extremamente incisiva, essa abordagem que pode confundir as pessoas, sim, de fato. E aí fica essa a coisa que eu estou colocando aqui. Até que ponto, então, vale a coisa ou não, né? Vale essa abordagem. Porque funcionou, dessas tantas milhares ou milhões de pessoas que a propaganda atingiu, com certeza houve uma taxa de conversão em clientes, de fato, ou seja, muitas pessoas que viram essa propaganda devem ter virado clientes da empresa, então o objetivo foi atingido. Mas para as tantas outras que não foram atingidas, como eu, para mim não mudou nada. Eu vi essas propagandas da Empírico, como eu disse, não me sinto enganado e também sei que não são para mim ao mesmo tempo. Por quê? Porque como eu já conheço o mercado de perto, já conheço como funcionam essas coisas, para mim então é absolutamente indiferente, certo? Então jamais partiria de mim um processo de dizer, eu estou me sentindo enganado por essa propaganda. Não, não é o caso. Mas ao mesmo tempo, para as pessoas que não entendem, elas podem talvez até elas tenham, no fundo, elas saibam que a coisa não é bem assim como diz a chamada de uma propaganda, mas se sintam, assim, digamos, no direito de reclamar, portanto, da propaganda. É um ambiente propício para oportunistas também, do outro lado, né? Então, você pode alegar a empresa de oportunismo, mas também existe o oportunismo aqui do outro lado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, repito, o serviço que a empresa presta, o serviço mesmo, e não o que eles estão falando na propaganda para chamar a atenção, não tem nada de errado, certo? É uma coisa... Você pode dizer que não é necessário, por exemplo. Por exemplo, a você fala, eu acho que eu já entendo disso, eu acho que eu já sei montar as minhas posições de investimento, eu já tenho as minhas estratégias e tal, para mim não serve para nada. Legal, você então não precisa ser cliente, né? Ninguém está te obrigando, ok. Mas para algumas pessoas pode ser útil. Não tem tempo de acompanhar o mercado, ele não tem tempo de pensar nisso, e contrata um serviço parecido com esse, né? Não precisa ser esse um equivalente. É um serviço, ok? Não tem, como eu disse, até onde eu sei, não tem nada de picaretagem, fraudulento, nada. São informações, são estratégias normais, assim, de prática corrente no mercado. Eles não vão falar para você sair apostando, fazer do mercado de ações, de bolsa de valores, não sei o que, uma loteria, não tem nada disso, pelo contrário, geralmente a recomendação que eles vão te dar vai ser montar uma carteira com boa diversificação, expondo pouco as intempéries do mercado, digamos assim, pelo menos até onde eu sei, né? Vamos colocar assim. Então são essas as considerações que eu queria fazer sobre a Empíricos e a Betina, e seja quem for equivalente que possa aparecer daqui para frente, né? As propagandas você tem que ter em mente que, em relação a essa empresa, são realmente muito incisivas, são para chamar a sua atenção, mas com certeza vai ter letras miúdas, vai ter, quando você der de cara com o produto, haverão ali alguns asteriscos indicando que, ó, as condições são essas, essas, essas e essas. Se você não se sente nem um pouco confortável com isso, caia fora, é absoluto direito seu. Por outro lado, se você já tem consciência disso, sei lá, vai que você gosta aí, não sei, não tenho nada a ver com isso,
E por fim, você pode ser uma pessoa como eu, que para esse caso específico essas propagandas tô pouco me lascando, porque eu sei que eu já conheço o que eles querem me vender, não quero para mim o produto deles. Nesse momento não me faz o menor sentido nada disso, eu sei que essas propagandas não são para mim. Então, talvez seja por isso que a mim indiretamente não afete tanto, certo? É simplesmente uma circunstância aí da minha vivência pessoal. Pelo vídeo de hoje já tá bom, já deve ter ficado bastante longo. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Você que quer acompanhar mais vídeos, claro, você pode sempre se inscrever no canal, avaliar esse vídeo também. Espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.